Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e um tema extremamente atual. Nós vamos falar sobre o tema Quando Cristo descobre os nossos apegos. E isso é uma coisa que acontece, viu? Cristo, ele conhece o nosso coração e ele sabe quando nós somos apegados a alguma coisa. Sabe mais do que nós mesmos. Então nós devemos perceber os sinais de Deus, perceber o que Deus quer falar conosco, para sabermos no que nós estamos tendo apego, e nós tirarmos esse apego da nossa vida e nós pensarmos em Deus, pensar em glorificar a Deus com as nossas ações, pensarmos em amarmos a Deus de todo o nosso coração verdadeiramente. Mas antes, vamos começar? Nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar em dois livros diferentes, mas vamos começar com o livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 18 ao 22, e depois vamos para o livro de Lucas. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Então nós podemos perceber aqui essa multidão. Primeiramente a gente vê essa muita gente, como a Bíblia mesmo diz, vendo Jesus, muita gente ao seu redor. Achamos muitas vezes que Deus gosta de muita gente, muita quantidade, e Deus está mais atento à quantidade do que à qualidade. Não. Deus quer que nós estejamos, sim, no meio daqueles que vão para o céu. Mas, mais importante do que a quantidade dessas pessoas, é como nós estamos vivendo nossa vida com Deus. Como essa multidão, ela conhecia Jesus pelos milagres, mas eles não tinham um verdadeiro relacionamento com Jesus como os discípulos tinham, como os 12, ou então como os 3, que era Pedro, Tiago e João. Então nós percebemos aqui que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida com Jesus, conhecemos aquilo que as pessoas falam. Então aqui nós podemos perceber que nós não devemos ser como essa multidão. Nós devemos nos entregar a um relacionamento com o Senhor, nos entregar à meditação nas Escrituras. Nós vemos aqui que essa multidão, ela era formada por muitas pessoas, mas essas pessoas tinham um motivo diferente de estar com Jesus. Não era um motivo sem interesse, era um motivo interesseiro. Era um motivo porque Jesus fazia milagres, porque Jesus multiplicava pães e peixes, porque Jesus ele era poderoso, porque eles gostavam do discurso de Jesus. Mas não era um motivo como o motivo dos discípulos. Os discípulos já sabiam que eles tinham sido chamados e eles sabiam que Jesus os comissionava para a obra dele. Mas aquela multidão não. Então nós não devemos ser como aquela multidão. Nós também podemos perceber a separação, a provação, a outra margem que Jesus diz. Ordenou que passassem para a outra margem. E depois que Jesus viu essa multidão, ele ainda colocou uma prova. Vamos passar para outra margem. Vamos passar para um outro lugar. Jesus, vendo aquela multidão, resolveu pô-los à prova com essa questão da outra margem. Aquela era uma prova para saber quem realmente ia perseverar em ir seguir ele. Quem ia se dispor de sair daquele lugar de conforto para ir para um lugar que eles não sabiam o que tinham lá. Quem ia entrar nos barcos ali e ia ter uma breve viagem ali para saber o que Jesus ia querer naquele outro lugar. Então, quem realmente ia abdicar de seu tempo, dos seus esforços, ia seguir Jesus? Jesus coloca a gente à prova também, assim como ele colocou aquele povo, assim como ele queria que aquele povo fosse aprovado. Jesus também nos prova e ele quer saber qual vai ser a nossa reação. Ele já sabe, mas ele quer que nós saibamos também o que a gente vai decidir, qual vai ser a nossa decisão, como que a gente vai tomar essa decisão. Então nós precisamos ser fiéis, ser obedientes a Deus e realmente ir para aqueles lugares que Ele quer que nós passemos e seguir pelos caminhos que Ele quer que nós trilhemos. Então nós também vemos aqui as pessoas que vão estar aqui nesses versículos, como o escriba. Então aproximando-se dele, um escriba disse-lhe:
Nós vemos aqui que o escriba, ele era alguém que conhecia a lei. Ele não era alguém ímpio, ele não era alguém como os romanos, ele não era alguém como os samaritanos, mas eles conheciam a lei porque eles escreviam toda a lei. Então eles faziam manualmente toda aquela lei que estava ali na lei de Moisés, eles iam fazendo cópias, e naquela época era tudo manual. Então eles decoravam a lei. Então esse escriba aqui, ele se aproximou do Senhor Jesus e disse: Mestre, ser-te-ei para onde quer que fores. Então nós vemos esse ser-te-ei como aquele desejo que aquele escriba teve, aquela aproximação. Nós vemos aqui que aquele escriba, ele realmente queria seguir Jesus. Mas repare que aquele homem estava em uma aspiração própria, porque o Senhor diz assim para ele: Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nós percebemos aqui que aquele homem estava numa aspiração própria, porque Jesus já sabia que ele não ia ter aquelas condições de seguir Jesus como os 12. Ele ia querer ter aquele lugar de segurança. Ele ia querer talvez ter um conforto que ele não ia ter com Jesus. Então, esse reclinar a cabeça aqui que Jesus diz é segurança, porque a gente já viu na Bíblia outras vezes que Jesus tinha uma casa. Não é que ele não tinha casa, mas ele não ficava só nela. Ele entendia que o ministério ocupava 24 horas de seu tempo e toda a sua vida. Não era nem 7 dias por semana, era muito mais. Era toda a vida dele e queria custar a vida dele, inclusive. Então, quando Jesus responde àquele escriba, eu penso que Jesus respondeu sim com amor, porque nós não vemos aqui uma indignação em Jesus, como quando ele responde o homem rico, né, aquele jovem rico. Ele responde, mas a Bíblia fala que ele amou aquele jovem rico. Então, Jesus ele responde àquele escriba, talvez querendo dizer: esse lugar de repouso humano, de segurança carnal, de estabilidade terrena que você procura, nem eu nem meus discípulos têm. Não quer dizer que Jesus não tinha casa, como eu disse. Ele tinha, mas o ministério ocupava toda a sua vida. O ministério e aquilo que Deus tinha designado para a vida de Jesus, para a vida do Messias, como era profetizado nos profetas, nas profecias dos profetas, era mais importante. Nós vemos também essa questão de que nós não devemos nos apegar às coisas humanas e nós devemos ter a nossa segurança em Cristo. Nós não devemos colocar a nossa segurança no nosso dinheiro, no nosso patrimônio, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, na nossa saúde, nos nossos bens, em nada. Nós devemos ter a nossa segurança em Cristo. E vemos também mais coisas nos próximos versículos. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Esse aqui era um discípulo apegado às coisas humanas. No caso dele era a família. Então ele fala: Senhor, eu quero te seguir. Eu tenho essa vontade, esse desejo de seguir ao Senhor para onde quer que o Senhor for. Mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. Esse aqui, essa pessoa, ele é descrito aqui como um discípulo. Ou seja, ele já seguia Jesus, ele já seguia os caminhos do Senhor. Mas ele era apegado às coisas humanas. Então, repare que primeiro ele queria sepultar o pai. Ele era um discípulo ainda apegado à família. Precisamos sempre buscar as coisas do céu, onde Deus está, as coisas do alto, e nos distanciarmos das coisas carnais, das coisas humanas, das coisas passageiras. Nós devemos nos animar no Senhor. Nós devemos buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E não ser pessoas com apegos. Às vezes o apego ele é algo muito discreto no começo, pra gente, mas depois isso é algo que se revela. Como a gente vê aqui, que aquele discípulo ele queria ali sepultar o pai dele, não era algo pecaminoso. Mas, primeiramente, ele deveria buscar a Deus. Ele deveria querer ter a vontade de Deus cumprida na sua vida. Ele já estava ali seguindo Jesus, mas ele precisava se desprender das coisas humanas. Ele precisava se desprender desse apego que ele tinha com a família dele ou com a realidade dele. Não é que nós não vamos ter cuidado pelos nossos, como a Bíblia mesmo fala, que aquele que não ora pelos seus é pior que o incrédulo. Mas, muitas vezes, a família, ou como eu falei, né, os bens, o dinheiro, acaba sendo um apego para nós. Nós também podemos perceber o convite para segui-lo, como Jesus mesmo responde para aquele discípulo. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, enquanto o escriba, Jesus falou: olha, eu não vou ter esse lugar de segurança que você busca, eu não tenho um lugar onde reclinar a minha cabeça. Para um outro discípulo, ele disse: olha, você pode me seguir,
Deixa as suas influências, deixa os seus apegos para trás e vem me seguir. Jesus primeiro, ele fez o convite para aquele discípulo. Ele fez ali aquela proposta, né? Então ele fala para aquele discípulo continuar seguindo a ele. E depois ele disse para aquele discípulo deixar aquele apego familiar. Então, não se deixe envolver com as preocupações, com as ansiedades desse mundo. Não se deixe conduzir pela forma como o seu coração está dizendo. Que a nossa única forma de conduzir a nossa vida seja em Deus. Que Deus venha conduzir. Que Deus venha realmente conduzir as nossas vidas, não do nosso jeito, da nossa maneira, mas do jeito dele, nos planos dele para nós. Como nós vamos ver no livro de Lucas, nos próximos capítulos. Outro lhe disse: Ser-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então nós vemos aqui 3 grupos de pessoas: o escriba, um dos discípulos e outra pessoa que a gente não tem aqui descrita com detalhes. Nós sabemos que foram 3, mas esse último a gente não sabe os detalhes, quem ele era. A gente sabe que ele estava ali no meio daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Então fala que outro lhe disse que ia seguir Jesus, né? Mas ele queria primeiro despedido de casa. Um apego meio parecido com aquele segundo. Nós não podemos nos conduzir pelas nossas preocupações, como eu falei. Nós precisamos que Deus nos conduza. E precisamos também seguir Jesus, por onde quer que ele vá. Hoje não é a forma mais física, humana, como aquele povo seguia no passado, mas seguir os planos dele, seguir os mandamentos dele, seguir a obediência a ele, seguir as palavras dele, colocar em prática isso nas nossas vidas. E vemos, né, como eu falei, essa insistência de Jesus, quando Jesus insiste conosco. Porque Jesus diz que ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas repare aqui que Jesus, ele queria que aquela pessoa seguisse ele. Né? Ele queria, com certeza, que todos ali seguissem ele de forma genuína, mas ele sabia que cada um estava preso numa coisa. Então, nós devemos ser pessoas sem apegos. Então, nós podemos perceber também no versículo 60. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Repare que Jesus falou para aquele homem para ele deixar aqueles apegos dele, para que ele realmente se focasse em pregar o reino de Deus e seguir a Jesus, e não ficar apegado a parente, a amigo, a pai, a mãe. Não, porque nem Jesus foi apegado à mãe dele. Nós vemos aqui que as pessoas seguiam Jesus, mas quando a mãe de Jesus ela veio falar com ele, ele falou assim: quem é minha mãe, quem é meus irmãos, são esses aqui que estão fazendo a vontade do meu pai. Então nós podemos perceber que sim, Maria foi usada por Deus, mas nós devemos ser pessoas que vão seguir ao Senhor, não importa quem vá com a gente, como a história do peregrino. Primeiro ele foi sozinho, depois a mulher dele e os filhos foram seguir também aquele caminho, mas ele trilhou sozinho aquela jornada. Então, nós devemos ser pessoas sem apegos, nós devemos ser pessoas que vão escolher seguir Jesus, custe o que custar. Então, o apego, ele é aquilo que encarcera a nossa alma. Ele é aquilo que sempre vai ser aquela pedra, assim, no seu tornozelo. Quando você for fazer alguma coisa, ele vai estar lá pesando. Quando você for realizar algo, ele vai estar lá pesando. Quando você tem que decidir, dar um passo maior, ele vai estar lá: olha, tô aqui, olha, será que vai dar? Olha, tá vendo? Olha, mas você é preso nisso, será que você vai conseguir manter? Será que isso daqui não vai ser riscado da sua lista? Será que você vai ter que deixar isso para trás? Porque, olha, você gosta tanto. Mas, como eu falei, nós devemos decidir pelo reino de Deus. E também nós podemos perceber a missão que Jesus dá para aquele homem. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Deus quer que nós venhamos pregar o reino dele. Não importa se é um homem ou se é uma mulher, nós devemos pregar o reino de Deus, fazer a mensagem de Jesus ser conhecida. Então, somos chamados e enviados por Cristo para pregarmos o reino dele, para testificarmos, sim, as obras que ele tem feito em nós, a salvação que já foi realizada nas nossas vidas. A nossa missão é levarmos a todas as pessoas o Evangelho, as boas novas de Deus. Então, a missão que Deus nos designa para essa vida é para que nós sejamos fiéis e que nós venhamos levar a mensagem dele adiante. Também vemos esse desejo, como eu já tinha lido, né, daquele homem que diz: Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Então ele queria seguir Jesus, como eu falei dos 3 grupos de pessoa. Esse aqui ele queria seguir também, ele tinha esse desejo. Mas ele, como eu falei, tinha aquele apego também. Então as intenções dele
eram puras, né? Ele queria seguir Jesus, mas ele ainda tinha aquilo. Olha, mas eu preciso me despedir daqueles de casa, eu preciso falar um último adeus. Mas nós devemos, sim, ser pessoas que não têm apegos, como a gente vê no outro ponto, né? Esse apego familiar. Não podemos ser apegados nem com a nossa família e nem com nós mesmos. Precisamos crer e confiar que Deus cuida e continuará cuidando de nós e dos nossos parentes. Então, o apego familiar, ele é algo que a gente viu aqui duas vezes. A gente viu o segundo homem falando sobre o apego familiar, falando que ele queria sepultar o pai dele primeiro, e esse outro terceiro queria se despedir de casa. Muitas vezes a gente pode olhar humanamente, carnalmente, e falar assim, nossa, mas isso é um discurso muito forte, ele só queria se despedir, o outro só queria sepultar o pai dele. Mas não, Deus sabe porque ele estava falando aquilo. Deus sabe porque ele ordenou aquilo para aquele homem. Então, essa aptidão para o reino faz parte desses sem apegos também. Nós vemos aqui que Jesus responde: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo, em outras palavras, que os desistentes não podem trabalhar na obra dele, que aqueles que têm apegos não podem trabalhar na obra dele, porque eles sempre vão estar presos em alguma coisa. A alma deles já está encarcerada com algo. Então precisamos começar tirando esses apegos, pedindo para o Senhor ajuda, para Ele mostrar, e evoluir na nossa vida com o Senhor, e de fé em fé, de glória em glória, sempre perseverando na vida com Ele. E terminar a nossa jornada com primazia, priorizando o reino de Deus e a justiça dele, priorizando as coisas de Deus. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Que todos nós venhamos ser pessoas sem apego, que todos nós venhamos ser pessoas cada vez mais distantes das coisas humanas e terrenas e venhamos focar no reino dos céus e da sua justiça. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!